Você quer aprender tudo sobre verbo transitivo direto e indireto? Então, vem comigo nesta aula completa que eu irei te ajudar. Acompanhe! Portanto, nós iremos aprender o que é o verbo transitivo direto e indireto. O verbo transitivo direto e indireto pode ter dois complementos, um sem preposição e outro com preposição. Logo, quando nós analisarmos uma frase e ao observarmos que temos um verbo transitivo direto e indireto, este terá dois complementos verbais, ou seja, dois objetos. Um será sem preposição, que nós iremos chamar de objeto direto, pois a sua relação com o seu verbo é direta, não é interferida por uma preposição. E o nosso outro objeto, outro complemento verbal, será com preposição, que nós iremos chamar de objeto indireto, pois a sua relação com o seu verbo da frase se dá por meio de uma relação indireta, ou seja, com a interferência de uma preposição. Como observamos a diferença do nosso objeto direto, que é um complemento sem preposição, e um objeto indireto, que é um complemento com preposição, iremos observar um verbo transitivo direto e indireto em uma oração. Por exemplo, a seguinte frase: ela explicava a lição para os alunos. Antes de nós analisarmos nesta frase qual é o nosso verbo transitivo direto e indireto, iremos fazer a sua análise sintática, ou seja, observar quais são os termos desta frase. Temos o pronome pessoal no caso reto, ela, que é o nosso sujeito da oração, ou seja, quem exerce a ação de explicar algo. Temos o verbo explicava, que é o nosso verbo transitivo direto e indireto, pois necessita de dois complementos, que nós iremos observar quais são. Temos o nosso primeiro objeto, primeiro complemento verbal, a lição, que nós iremos chamar de objeto direto, pois não apresenta nenhuma preposição. Temos apenas um artigo definido, a, e um substantivo, a palavra lição. E o nosso segundo e último objeto, complemento verbal, para os alunos, que é o nosso objeto indireto, pois apresenta a preposição para. Porém, se nós não tivéssemos nesta frase os dois complementos verbais do verbo explicava, como nós saberíamos que ele é um verbo transitivo direto e indireto? Nós poderíamos perceber, observar, que o verbo explicava possui dois complementos, pois quem explica algo, o nosso primeiro complemento verbal, objeto direto, pois não há algo, mas sim algo não apresenta uma preposição em sua formação, a alguém, ou seja, agora nós temos uma preposição e o nosso objeto indireto. Ou também nós poderíamos inverter a ordem dos complementos, pois não necessariamente precisamos ter primeiro um objeto direto e depois um objeto direto. Poderíamos dizer também que quem explica a alguém ou para alguém algo, ou seja, invertemos a ordem dos complementos verbais. Agora que nós aprendemos e observamos o que é e como é formado o verbo transitivo direto e indireto, iremos resolver uma atividade prática para compreendermos melhor esta classificação dos verbos transitivos. Vem comigo! Assinale a alternativa em que há exemplo de verbo transitivo direto e indireto. Letra A. Fugiu com quantas pernas tinha? Nesta frase temos o verbo fugiu. Ele, neste caso, é um verbo intransitivo, pois apenas nos traz uma ação e não necessita, neste contexto, de um complemento verbal com preposição ou sem preposição. Porém, devemos nos atentar a este verbo, pois ele também pode ser um verbo transitivo indireto, quando o seu complemento verbal, seu objeto, possui a preposição de. Como nós podemos observar no seguinte caso, quando dizemos que alguém fugiu de outra pessoa, ou seja, por exemplo, Luísa fugiu de Miguel,
Nesta frase temos o verbo fugiu e ele será classificado como verbo transitivo indireto, pois ele possui um complemento, necessita de outras palavras para complementar o seu sentido, porém, o nosso complemento de Miguel possui uma preposição, ou seja, a relação do verbo fugiu com o nosso complemento de Miguel possui a interferência de uma preposição. Logo, neste caso, temos como o verbo fugiu como um verbo transitivo indireto. Porém, no caso desta frase, ele será classificado como um verbo intransitivo. Letra B. Disparou como um raio. Nesta frase, nós temos o verbo disparou e ele, como na letra A, o nosso verbo fugiu, é um verbo intransitivo, pois nesta frase apenas nos traz uma ação do nosso sujeito raio. Ele não é um verbo que apresenta um complemento, que necessita de um complemento. E se nós observarmos, o nosso resto da frase, o restante da oração, como um raio, é o modo a qual ele disparou, porém ele não é necessário nesta frase, não é um complemento a qual o verbo disparou necessita. Logo, na nossa letra B, o verbo disparou é um verbo intransitivo. Letra C. Observei muita coisa interessante. Nesta frase temos o verbo observei e o seu complemento verbal, pois ele sim, neste caso, é um verbo transitivo. Muita coisa interessante. Observei será classificado como um verbo transitivo direto, pois o seu complemento não apresenta uma preposição. Apenas nós temos um pronome, muita, coisa é um substantivo e interessante um adjetivo. Logo, a relação entre o verbo e o seu complemento verbal, o seu objeto, que neste caso é um objeto direto, não se dá por meio de uma preposição, ou seja, temos uma relação dada diretamente e não indiretamente. Portanto, na letra C, temos um verbo transitivo direto. E por fim, na letra D, lá contou a mamãe as aventuras do passeio. Nesta frase, temos o verbo contou. Quando fazemos a análise sintática desta frase, podemos perceber que ele é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Pois nesta oração, temos dois complementos relacionados a este verbo. A mamãe, que é um objeto indireto, pois possui uma preposição, porém temos que ficar atentos. Neste caso, craseado, que possui o acento gráfico, temos que perceber que ele é uma preposição, pois é a junção do a, que serve como a própria preposição, mais o a de artigo, que serve ao substantivo mamãe. Logo, este objeto, este primeiro complemento do verbo contou, é um objeto indireto. E, por fim, nós temos o nosso segundo e último complemento verbal do verbo contou, as aventuras do passeio. Neste caso, temos um objeto direto, pois não possui uma preposição. Apenas artigo, substantivo, temos uma preposição, porém não inicia o nosso complemento, por isso ela não nos dirá se ele é indiretamente, a relação deles é indireta, e passeio, que é um substantivo. Logo, este complemento é um objeto direto, não possui preposição, e a mamãe, que vem logo após o nosso verbo, o primeiro objeto, é um objeto indireto, pois possui preposição. Logo, na nossa letra D, o verbo contou é um verbo transitivo direto e indireto. E por que não indireto e direto? Pois nós temos o objeto indireto inicialmente, iniciando o nosso complemento. Porque quando nós falamos verbo transitivo direto e indireto, já inclui os dois objetos, não importa a sua ordem. Logo, como nós observamos que na letra A temos o verbo fugiu, que neste caso apenas é um verbo intransitivo. Na letra B temos o verbo disparou, que também é um verbo intransitivo. Na letra C temos o verbo observei, que é um verbo transitivo direto. E na nossa letra D temos o verbo contou, que é um verbo transitivo direto e indireto. A nossa resposta correta para esta questão é a nossa letra D.
foi o nosso vídeo, a nossa aula 7 sobre verbos transitivos diretos e indiretos. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas. Até os próximos vídeos!